Naquela manhã toda tive um pressentimento que algo terrível iria acontecer. Isto me incomodou a ponto de eu procurar o meu supervisor de Minas, Mr. Grayson. Disse-lhe o que estava sentindo e pedi que vistoriasse o meu local de trabalho onde estava escavando carvão. Ele veio e, a meu ver, fez uma vistoria bem feita. Mandou que eu voltasse a trabalhar e disse que tudo indicava que eu estava perturbado. Voltei a trabalhar e depois de aproximadamente uma hora, de repente tudo ficou muito escuro. No mesmo instante parecia que uma grande porta de ferro estava se abrindo, pela qual eu entrei. Logo me veio o pensamento de que eu estava morto e que me encontrava no mundo do além. Não pude ver a ninguém. Por algum motivo que eu próprio desconheço, comecei a me afastar da porta. Depois de andar bastante, cheguei às margens de um rio bem largo. Não estava escuro e tampouco era de dia. Havia uma luminosidade semelhante à que se vê numa noite estrelada. Estive nas margens do rio pouco tempo quando ouvi o rumor de remos cortando a água. Então foi chegando até onde eu estava, uma embarcação cujo ocupante estava remando. Perdi a fala. Depois de me olhar durante uns instantes, ele me disse que tinha vindo me buscar. Pediu que entrasse na embarcação e remasse até a outra margem do rio. Obedeci. Não trocamos palavras alguma. Queria tanto perguntar quem ele era e onde estávamos. Parecia que a minha língua estava grudada ao céu da boca. Não conseguia falar. Ao chegarmos à outra margem, desembarquei e o homem que me conduziu simplesmente desapareceu. De novo a sós, não sabia o que fazer. Olhando mais adiante, vi dois caminhos que passavam por um vale escuro. Um deles era largo e tinha o aspecto de ser bastante utilizado. O outro era estreito e saía para o outro rumo. Instintivamente escolhi o caminho mais utilizado. Tinha andado pouco quando percebi que estava ficando cada vez mais escuro. De quando em quando, bem adiante, via-se uma espécie de relâmpago, através do qual eu conseguia enxergar o caminho. Andei mais uma certa distância quando me deparei com um ser que sou totalmente incapaz de descrever. O máximo que eu posso fazer é apenas dar uma ideia bem vaga quanto ao seu aspecto aterrorizante. Parecia ligeiramente com um homem, embora muito maior. Devia ter no mínimo 3 metros de altura. Nas suas costas havia grandes asas. Era preto como o carvão que eu retirava da mina e estava totalmente nu. Na sua mão havia uma imensa lança de pelo menos 5 metros de comprimento. Seus olhos brilhavam como bolas de fogo. Seus dentes, brancos como pérolas, pareciam medir quase 3 centímetros. Seu nariz, se bem que nem parecia nariz, era enorme, largo e achatado. Seu cabelo era grosso, pesado e comprido. Descia sobre os ombros maciços. Sua voz parecia mais com o rugir de um leão enjaulado do que com qualquer outra coisa. Foi durante um destes relâmpagos que o vi pela primeira vez. Comecei a tremer como uma folha de palmeira no vento. A mão que segurava a lança estava erguida como se estivesse na iminência de me traspassar. Parei, com voz muito mais horripilante do que se pode imaginar. Mandou que eu seguisse. Disse que tinha ordens para ser meu guia durante esta viagem. Segui no seu encalço. Que mais eu podia fazer? Depois de andarmos uma certa distância, vi à minha frente uma grande montanha, cuja face parecia ser vertical. Na verdade, parecia ter sido cortada no meio e uma metade retirada. Nesta face vertical vi distintamente as palavras: "Este é o inferno". Meu guia se aproximou da montanha e com sua lança bateu com força 3 vezes. Abriu-se uma porta enorme e nós entramos. Fui conduzido por uma espécie de corredor dentro da montanha.
Durante algum tempo caminhamos em trevas absolutas. Me orientei pelos passos ruidosos e pesados de meu guia. O tempo todo eu ouvia gemidos angustiantes como de um moribundo. À medida que andávamos, esses gemidos aumentavam em intensidade, e agora ouvia-se claramente alguém clamar: água, água, água. Passei por outra porta e pude ouvir o que parecia ser o clamor de 1 milhão de vozes gritando: água, água. Chegamos à outra porta. Meu guia bateu e esta abriu-se. Vi agora que havíamos transposto a montanha e na minha frente havia uma planície extensa. Foi aí que meu guia me deixou e voltou para mostrar o caminho para outros espíritos perdidos. Fiquei parado nesta planície durante algum tempo, quando um ser semelhante ao primeiro se aproximou de mim. Este, ao invés de carregar uma lança, carregava uma espada enorme. Sua missão era de me comunicar qual seria o meu destino eterno. Sua voz encheu a minha alma de terror. Disse: tu estás no inferno, para ti não há mais esperança. Ao passar pela montanha, ouviste os gemidos e gritos dos perdidos, que estavam pedindo água, para aliviar a sequidão de suas línguas. Naquele corredor há uma porta que dá para o lago de fogo. Este agora mesmo será o teu destino, antes de seres conduzido a este lugar de tormento, de onde nunca mais sairás, pois não há mais esperança para aqueles que entram aqui. Tu poderás permanecer nesta planície, onde todos os perdidos têm o privilégio de contemplar os prazeres que gozariam se não estivessem aqui. Agora eu estava sozinho, não sei se foi em consequência do grande medo que passei, mas tornei-me insensível às coisas. Meu corpo ficou inerte, fiquei sem força alguma, e minhas pernas não aguentavam mais o peso do meu corpo. Assim, dominado, fui caindo ao chão. Uma sonolência apoderou-se de mim. Meio acordado, meio adormecido, parecia sonhar. Olhando para cima, bem distante de mim, vi a linda cidade sobre a qual lemos na Bíblia. Como eram formosas suas muralhas, de jaspe. Olhando além disso, vi vastas planícies cobertas de lindas flores. Vi também o rio da vida e o mar de cristal. Miríades de anjos entravam e saíam pelas portas desta cidade, cantando, e, como tudo era maravilhoso! Entre estes anjos vi a minha querida mãe, que há poucos anos havia falecido, seu coração esmagado pela minha maldade. Olhou para mim e parecia estar me chamando, mas não tinha condições de me levantar. Sentia-me como se estivesse um grande peso me imobilizando. Uma brisa trouxe para mim a fragrância daquelas lindas flores, e agora ouvia-se com mais nitidez a doce melodia das vozes angelicais. Eu disse comigo mesmo: como queria fazer parte daquela multidão. Enquanto me deliciava com este cálice de gozo tão perfeito, de repente ele me foi arrebatado dos lábios. Acordei do meu sono. Um dos habitantes deste lugar de trevas me trouxe de volta daquele lindo lugar e me informou que havia chegado a hora de eu ir para o lugar de meu destino eterno. Ordenou-me que eu seguisse. Voltando pelo mesmo caminho, entramos novamente no mesmo corredor. Fui seguindo meu guia durante algum tempo, até chegar a uma porta lateral. Passamos por esta e logo em seguida por outra. Então vinha à minha frente um lago de fogo. Olhei e até onde meu olho enxergava, vi um lago literal de fogo e enxofre. Grandes vagalhões de fogo se amontoavam, um por cima do outro, e grandes ondas de chamas se chocavam impetuosamente, elevando-se a grandes alturas, como as ondas do mar num imenso furacão. Na crista das ondas haviam-se seres humanos lançados para cima, para longe, em seguida, se afundarem até as profundezas deste lago medonho de fogo. Ao serem levadas para a crista dos vagalhões, estas almas amaldiçoavam o Deus justo, na mesma hora em que clamavam em grande angústia pedindo água. Esta imensidão de fogo repercutia os gemidos destas almas perdidas.
Depois de algum tempo olhei para trás e por cima da porta por onde entrava vi as palavras: Este é o teu destino. A eternidade não tem fim. Daí a pouco senti que o chão debaixo de meus pés estava começando a ceder e me vi afundado no lago de fogo. Sobreveio-me uma sede que as palavras não são capazes de descrever. Pedi água e neste instante meus olhos se abriram no hospital da prisão. Nunca contei esta experiência para os oficiais da prisão, acreditando que me julgasse louco ou me fechasse em uma cela especial, para os detentos que sofrem das faculdades mentais. Mas vi tudo isso e tenho a certeza absoluta de que o céu e o inferno existem, e que este inferno é fogo literal, assim como lemos na Bíblia. E tenho certeza de outra coisa: nunca irei para aquele lugar. Assim que abri meus olhos no hospital e vi que estava vivo, imediatamente entreguei meu coração a Deus. Vou viver e morrer como cristão. É verdade que nunca me esquecerei das cenas terríveis do inferno, mas tampouco sairão da minha memória as lindas coisas que vi no céu. Em breve pretendo me encontrar com minha querida mãe. Irei me sentar nas margens daquele belo rio e passear com os anjos nas planícies que vi. Vou andar pelos vales e pelos montes carpetados de flores fragrantes, cuja beleza excede qualquer coisa que o ser mortal é capaz de imaginar. E ouvirei as canções dos salvos. Isto me recompensará muitas vezes pela minha vida aqui sobre a terra, mesmo tendo que me negar dos muitos prazeres mundanos que faziam parte do meu viver antes de vir para esta prisão. Não quero ter mais intimidade com meus comparsas do mundo vil do crime. Assim que sair deste lugar, quero ficar na companhia de pessoas boas.